Olá, eu sou o Lucas Mendes e seja bem-vindo ao canal Aquablue. Bom pessoal, hoje vamos falar sobre um peixe top, então tire todos os hemigunas e todos os peixes juvenis de perto, pois hoje vamos falar sobre um grande predador do Lago Malawi. Vamos falar sobre o Tyrannochromis nigriventer, um dos maiores predadores do Lago Malawi. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse peixe, não saia daí! Pessoal, vamos lá fazer aquele esqueminha, beleza? Do celular, e assim facilita bastante o meu trabalho. Eu tenho as imagens aqui que eu vou colocar aqui na lateral, eu acompanho com vocês e eu acabo não esquecendo de nada, deixando alguma coisa para trás por acaso, beleza? Assim, pelo menos para mim, facilita um pouco. Então, vamos nessa. Bom, antes da gente começar, eu vou deixar essa imagem do Tyrannochromis aí. Eu quero mostrar algo para vocês, acho que seria interessante. Vocês não devem estar entendendo muito bem a imagem, mas vamos lá. Quando a gente olha o peixe no aquário, ou até mesmo numa foto comum, talvez não dê para reparar muito. Tem foto até que pega, mas muito difícil. Só que aqui a gente consegue ver claramente, e eu queria mostrar isso para vocês. Olha a dentição desse peixe. Olha que top! Então, imagina a bocada dessa num peixe menor. Só para vocês terem essa ideia aí de quão top é esse malandro. Mas, vamos nessa. Bom, Tyrannochromis nigriventer é um dos maiores predadores do Lago Malawi. Então, o nome já diz tudo, né? Tyrannochromis. E é um peixe que pode ficar grande. Ele vai ficar grande. Ele tem a faixa etária aí de 25 a 35 centímetros. Podendo alcançar aí 30 a 25 é mais comum. 35 já é mais difícil. Mas pode alcançar. Beleza? Então, é um peixe grande e que precisa de espaço. Beleza? Já já vamos chegar um pouco mais nessa parte. Mas vamos lá. O Tyrannochromis nigriventer ele tem diversas populações. As populações do norte do lago, elas são as manchas do corpo dela, elas são mais listradas, diferente da população do sul, que normalmente tem aquela linha e as manchas mais na parte de cima, como no caso do meu. Beleza? Fora isso, temos uma outra população que é pouco conhecida, que eu quero falar depois na parte de reprodução. Então vamos lá. O Tyrannochromis reproduz como todo ciclista africano. Ele vai montar um ninho no substrato, um buraco, perto de alguma rocha, algo do tipo, e vai cortejar sua fêmea até lá, vai fazer aquela dançazinha que eles vão rodando, a fêmea solta os ovos, ele solta o esperma, esquema de sempre, como eu já expliquei aqui no canal. Bom, só que esse peixe, ele normalmente faz um ninho com cerca de 1 metro ou mais dentro do aquário. Se vocês repararem que essa área aqui do aquário tem muita areia, lá atrás não tem nada, é um buraco que tem lá atrás. Só para vocês terem uma noção, vai até lá no fundo. Então, ele pega um espaço muito grande dentro do seu aquário. E em época de reprodução, ele pode se tornar um peixe extremamente agressivo ao proteger aquela área. Então, um aquário para um Tyrannochromis, ele tem que ter, no mínimo, pelo menos a minha indicação, 2 metros.
Por quê? Por mais que ele pegue 1 metro de aquário, os outros peixes têm 1 metro. Agora, se tu coloca ele num aquário de 1,20, 1,5 metro, cara, os peixes vão ficar tudo esmagados. Eu acho que já não fica muito legal, entendeu? Por isso que eu recomendo no mínimo 2 metros. Seria melhor ainda 2,5, mas 2 metros dá pra brincar, beleza? Mas vamos lá. Voltando à reprodução e população, temos uma população do Tyrannochromis nigriventer, que é essa daí, é a Cap Kaiser. Ela é pouco conhecida, eu procurei mais informações e fotos, mas difícil achar. Vocês podem reparar que o Tyrannochromis ele é negro e tem manchas amarelas em algumas áreas, mais nas nadadeiras, né? Então, é uma das que acho que poucas pessoas conhecem, então acho que seria legal mostrar aqui. E é uma das poucas diferenças das fêmeas, né? E as fêmeas de Tyrannochromis normalmente elas são cinzas, meio amarronzadas, com as manchas no corpo. Dessa daqui ela já é mais escura, puxada pro peito, só que essas manchas amarelas não tem, no caso. O macho que tem mais essa mancha, enfim. Eu acho que deu para vocês entenderem. Bom, e o Tyrannochromis, cara, ele é um predador voraz. E para um aquário de Tyrannochromis, se você quer ver tal comportamento no seu aquário, eu indico você montar um aquário adequado. Por quê? O Tyrannochromis, o nigriventer e o Macrostoma, ele tem diferenças. Depois eu vim fazer um vídeo sobre ele, beleza? Só para vocês entenderem que não é tudo a mesma coisa. O Tyrannochromis nigriventer, ele habita uma parte do lago onde ela é rochosa, só que livre de sedimentos. Ué, rochosa? Como assim? Mas ele não... Hyplochromis não gosta de área livre, não gosta de... Sim, ele é. Vamos lá. Vou soltar um videozinho aqui, que eu acho muito top, só ver se eu tirei o som. Beleza. Reparem esse vídeo. Isso é uma área onde o Tyrannochromis, uma das áreas, né? Onde os Tyrannochromis vivem. Vocês veem que é uma área rochosa, não é uma área arenosa. Só que você precisa fazer uma área rochosa com muito espaço para ele nadar. Por quê? É um peixe grande, é um peixe de nado livre. Ele não é um N-Buna que vai ficar entre as rochas, beleza? Então, ele fica mais acima das rochas, porque abaixo é onde ele vai encontrar o alimento dele. São N-Bunas, peixes juvenis, filhotes de raps também. Tudo isso vai fazer parte da alimentação dele, então ele está sempre entre essas áreas. E, cara, são territórios imensos que ele consegue pegar. Tem um vídeo aqui e eu vou soltando os vídeos aqui na lateral. Ele tá com uma área imensa também, cara, imensa. E em volta são tudo de rochas. E aonde o Tyrannochromis vive tem muitos N-Bunas. Até porque é da onde ele tira o alimento. E, cara, no aquário, para reproduzir um ambiente ideal para ele, seria bom ter alguns N-Bunas. Só que, dependendo dos N-Bunas que você colocar, cara, vai virar comida no seu aquário. Se for N-Bunas pequenas, alguns N-Bunas são espertos. Então eles se escondem. Tem aqui filhote de Labradorcromis caioleiros, eu mostrei no vídeo anterior. E eles se escondem. Mas tem hora, velho, que acaba pegando. Então, tipo, se tu for pegar um N-Buna pra botar no seu aquário, pra você criar junto com ele, recomendo N-Bunas de porte grande. Se você vai comprar, qualquer dia você pode acabar perdendo ele, beleza? Eu quero que vocês reparem também nesse vídeo que vocês podem reparar que tem um bagre nesse vídeo. E, cara, esse bagre é o mesmo bagre que eu falei no vídeo do Pseudotrofeus cravo. E reparem que o Tyrannochromis, mesmo em porte menor,
ele expulsa o bagre do seu território, para você ver o quão valente esse cara é. Ele não é de brincadeira, não. Vou colocar uma foto aí da questão dos peixes, alimentação. Vocês reparem que ele está com peixe na boca. Então, a alimentação do Tyranopromis é, obviamente, carnívora. Ele é um peixe carnívoro, você vai oferecer proteína animal. Só que, quando você for oferecer proteína animal, dependendo do que você for oferecer, seja filé, seja alimento vivo, tudo tem um cuidado, beleza? Eu quero trazer mais pra frente um vídeo falando sobre filé. Vou mostrar como eu preparo, como eu faço todo o esquema, beleza? Mas é bom sim você oferecer filé, se tiver possibilidade. Não estou forçando ninguém a fazer isso, mas oferecer um alimento vivo, beleza? É sempre bom. Aqui no YouTube eu não trago, porque tem gente que não gosta, mas no meu Instagram quem gosta pode ir lá caçar, porque tem um vídeo de eu alimentando eles com peixes vivos, beleza? E aquilo, uma ração à base de proteína animal. Só que tomem cuidado para não deixar o seu peixe obeso. O Tyranochromis, ele pode se tornar um peixe muito guloso, não tanto quanto o Mucochromis, mas ele come bastante. E se você for no ritmo dele, você vai acabar tendo um peixe obeso. Digo isso por experiência própria. Se eu achar foto, que eu perdi algumas fotos, mas se eu achar, eu acho que eu tenho no meu Instagram, depois eu vou dar uma procurada. O meu Tyranochromis chegou a uma época dele estar bem gordinho, então eu não acho legal. Eu acho legal você manter o peixe estável de uma forma que não esteja nem gordo e nem magro com aquela barriga seca, normal. Acho que assim você consegue ter um peixe saudável, beleza? Eu quero mostrar esse vídeo pra vocês. Esse vídeo eu acho ele muito top. É um Tyranochromis na mão do rapaz. Vocês vão ter uma noção. Tava com som. Vocês vão ter uma noção do tamanho que esse peixe fica. Olha isso na mão do rapaz. Cara, o peixe fica grande, velho. Grande. Óbvio que não é um peixe jumbo aí de 40, 50 centímetros. Mas vocês podem ver que é um peixe que fica grande. Beleza? Agora eu vou estar soltando um vídeo do Tyranochromis, só que dessa vez é uma população do sul, aquela que eu mostrei anteriormente com o bagre era no norte, beleza? E aqui vocês vão estar vendo isso. E essa é uma parte que eu gostaria de falar para vocês. Cara, os enibunas ou qualquer outro peixe, cara, ele reconhece e tem um respeito quando ele bate de frente com um grande predador. Eu digo isso porque não só por ver vídeos, mas também eu tenho já uma certa experiência. Eu tenho estudado muito sobre a espécie. O Tyranochromis, cara, ele passa dificilmente, se ele tiver dominando, se for um local que ele esteja dominando, um local que ele esteja rondando, fazendo uma ronda, dificilmente você vai ver algum peixe ir mexer com ele. Por exemplo, a Melalonotara Stuart Grant Mallory, ela estava há pouco tempo acasalando com o Champsopromis que foi embora. Ela fez um buraquinho ali, perto da rocha, aqui, bateu no Rostratus, bateu no bulco. Todo peixe que chegava perto dava porrada. O Tyranochromis ela não batia, velho. Entendeu onde eu quero chegar? E nesse vídeo aqui, que vocês repararam, eu vou tentar, depois na edição, circular a área. Você vê que quando ele chega próximo, o peixe que já se vê que está perto demais, ele já sai, cara. Ninguém quer chegar perto de um predador desse, entendeu? Então, os peixes menores, enibunas, eles têm
um respeito pelo Tiranocromis. Eu acho isso muito top. Eu presenciei isso também, tanto numa briga do meu aquário, eu já mostrei isso aqui no canal. Se eu tiver o vídeo ainda eu vou tentar mostrar aqui de novo, que é o Tiranocromis jogando o mais conhecido como golfinho, né, que é o Cercocaramuri, no vidro, e o peixe ficava imprensado, velho. E aqui eu tenho um vídeo, deixa eu ver até onde está esse vídeo aqui, que mostra essa briga. Acho que é esse daqui. Mostra essa briga entre um Tiranocromis e um Champsochromis caeruleus. E a porrada estanca. Bate pra um lado, bate pro outro. O Champsochromis uma hora vê que não dá pra ele, velho. Então ele começa a se isolar. O peixe começa a falar, tipo, não dá, chega. Entendeu? É um peixe grande. E vocês podem reparar, o Champsochromis é maior que ele, só que o Champsochromis é um peixe fino, o Tiranocromis é um peixe grande, pouca coisa de diferença no tamanho dos dois, só que ele é um peixe mais robusto. Então, cara, acredito eu que isso dá uma potência a mais para o peixe e na hora da porrada vai fazer diferença. Tem outro vídeo aqui também de 2 Tiranocromis, cara, para vocês verem como a briga pode ficar feia. Eles estão agarrados um no outro, cara, então tem que ter certos cuidados, porque essas brigas, por mais que às vezes um comportamento de briga, alguma coisa assim, pode ser legal de se observar, mas você pode acabar prejudicando algum peixe. Por quê? Às vezes essas brigas geram sérias feridas, ou pode até arrancar pedaços, então isso pode levar você a perder algum peixe, entendeu? No caso aqui são 2 Tiranocromis, poderia acabar perdendo um dos dois, entendeu? Então tem que ter certos cuidados. E agora em questão do layout, o Tiranocromis, que eu nem terminei de falar, né? Quando você for montar um layout, você vai montar uma parte rochosa, mas com um espaço livre. Se você quer ver um comportamento de caça do Tiranocromis, você precisa de rochas grandes. Aqui eu tentei botar o mais alto possível, ó, rochas altas no caso, né? Nem grandes, altas. Por quê? Vou dar uma parada aqui. O Tiranocromis, ele tem os seguintes estilos de caça. Ele procura rochas maiores e ele não é um peixe que ele vai disparar. Como a maioria dos ciclídeos africanos, os predadores, em geral, eles têm o seguinte esquema, armadilhas e botes. Então ele vai fazer uma armadilha. E o Tiranocromis, o Tiranocromis nigriventer, que é o macrostoma, tem uma outra forma, mas ele vem, dizemos que aqui é uma rocha, e ele vem beirando a rocha bem devagar. Porque se sair um peixe daqui, quando o peixe se aproximar dele, ele vai dar o bote. Eu já fiz, mostrei aqui também, que é o meu Tiranocromis, quando ele era novinho, fazendo isso com Phorcyornis rostratus. Ele acabou até pegando, eu tenho uma foto aqui, no vídeo ele não pegou, mas depois, com o passar do tempo, ele vai tentando. Às vezes demora uma semana, às vezes pode demorar meses, mas uma hora acaba pegando. E esse foi o resultado, não sei se vocês lembram, então vou mostrar de novo, do meu rostratus. O rostratus tinha cerca de 8 centímetros, ele pegou 2, um tinha 8, o outro tinha 10. Então, ele pega, e o Tiranocromis ele tem uma questão. Se não cabe na boca dele, totalmente, ele arranca um pedaço. E aqui ele arrancou toda a área do rostratus. Eu tenho um vídeo aqui de um rapaz dos nossos grupos, que tem um Tiranocromis também, e o dele está se alimentando, tá com um peixezinho na boca, vocês vão ver aí. Você vê só a cauda, né, do peixe. Então, quando ele não tem como enfiar o peixe na boca, ele simplesmente arranca um pedaço, se ele conseguir, né? O meu, na época, só arrancou um pedaço do rostratus de 8 centímetros porque ele era pequeno. E se ele tivesse nesse tamanho de hoje, tinha acontecido isso aqui do vídeo. Ia ficar só a cauda do rostratus para fora. Então é um peixe que... Quem curte predadores, cara,
é um peixe que você não vai se arrepender de ter. É um peixe muito top. Só que você precisa de um espaço, porque senão ele vai acabar no seu aquário, velho. Não só em questão da agressividade, porque, eu não tenho fêmea. Então não vai ter essa agressividade toda, porque em si ele é um peixe tranquilo. É um peixe que nada, pá. Só que quando ele quer proteger o seu território, ele é chato. Entendeu? E por mais que você não tenha fêmea, quando ele chegar a uma certa época, ele vai fazer o buraco ali e vai querer proteger. Então, não tem como fugir desse comportamento dele, por mais que você não tenha fêmea. Se você tiver uma fêmea, você vai ver a reprodução, aquele comportamento. Eu adoraria ter uma fêmea de tiranossauro, já tentei várias vezes, só que eu não consigo. Quem sabe um dia eu consiga alguma fêmea por aí. Mas até hoje não consegui. Então, é um peixe que requer espaço e se você quer ver o comportamento dele, um layout adequado. Porque não adianta você, eu vou montar uma aquário de Reps, vou botar um Tyranochromis e eu quero ver o comportamento dele. Só que aí você vai montar uma aquário de Reps, como eu já vi muitos aquários aí, para algumas espécies não está errado, ok? Não estou falando isso. Mas aí o cara vem com um aquário grande, totalmente substrato, aí bota uma rochinha aqui, outra ali, uma no meio. Uma rochinha assim, pequenininha. Se você estiver criando rostratos, show de bola. Porque o rostratos ele gosta de uma área mais substrato do que mais rocha. Porque ele cavou com substrato atrás de alimento. E ele não é um predador. Como eu já falei no vídeo dele, ele é um scavenger. O Tyranochromis é um predador. E normalmente predadores, principalmente os cicloservificanos que são de emboscadas, eles usam as rochas também a seu favor. Beleza? Então, Tyranochromis, devido ao comportamento dele de ficar vindo por trás, beirando as rochas devagarinho, você precisa de rochas altas. Porque quando ele estiver beirando a rocha devagarinho, se pintar algum peixe aqui, é a hora que ele vai dar o bote. Isso se você quiser ver esse comportamento, beleza? Não estou falando para você também fazer isso e depois babar seus peixes aí. Mas, para mim é um comportamento top aí de estar se vendo no seu aquário, beleza? Outra parada é as fêmeas. As fêmeas de Tyranochromis, elas ficam com os seus filhotes cerca de 1 mês a 1 mês e meio até soltar. Eles vão estar, antes de 1 mês e meio, lógico, formadinhos já. Tem alguns vídeos aqui. Eu vou soltar aqui, vou abrir o celular aqui de novo não. E quando a fêmea acha que tem algum perigo, algo que bote seus filhotes em perigo, elas jogam ele para dentro da boca. Quando não, elas soltam. Por quê? Nessa fase, os alevinos de Tyranochromis, eles já procuram o seu próprio alimento. Então, eles estão ali caçando, ela está por perto. Ela está sempre rondando. Se ela viu o perigo, ela volta, coleta todo mundo e sai, vai para outro canto. Esse é o esquema que ela faz. Depois de 1 mês, 1 mês e meio, aí cada um por si, entendeu? Cada um vai para o seu canto e sobreviva ao mais forte. Basicamente isso. Então, pessoal, esse é o nosso Tyranochromis. É um peixe aí top, um predador brabo, mas é um predador lindo e que vale muito a pena ter no seu aquário, beleza? Tem comportamentos sensacionais, principalmente de caça. E eu ia bater no rostato. E para quem curte, eu aconselho você ter, porque um aquário com predadores mesmo, não estou falando reps não, predadores, sem o Tyranochromis, para mim eu acho que perde um pouco da graça, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, o like é muito importante
Vai lá na descrição, o link do Instagram tá lá. Vai lá no Instagram, tem muita coisa boa, foto pra caramba. Essa semana eu bati várias fotos top do Tyrannochromes e fui postando, foi uma semana só dele. Teve a votação, né? Eu botei se vocês queriam primeiro o Tyrannochromes na Greventer ou o Macrostoma, vocês fizeram a votação e ele ganhou. Então, o próximo aí vai estar sendo o Macrostoma, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar like, o like é muito importante. Se você for novo, se inscreva porque tem muito vídeo pela frente, muita informação. E aqui você aprende bastante, principalmente sobre os predadores do lago Malawi. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fui!